Vamos lá, vamos trabalhar então, vamos falar da lei que protege o nosso meio ambiente maravilhoso. Vamos trabalhar com as sanções efetivamente aplicadas a quem pratica um crime ambiental, competência para processamento, enfim. Bem, o nosso meio ambiente é um dos mais maravilhosos do mundo. Não raro, nós temos tantos biomas dentro do território nacional. Então, nós precisamos de uma lei que contenha qualquer tipo de exploração das nossas riquezas naturais. Recentemente, passamos por um episódio muito triste no Pantanal brasileiro. Tivemos lá queimadas que devastaram centenas de hectares de alqueires daquela vegetação. Além do prejuízo à fauna, além do prejuízo à flora pelas queimadas em si, tivemos o prejuízo efetivo, um prejuízo muito grande com relação à fauna da localidade. Então nós tivemos aí um controle de natalidade ambiental que foi muito agressivo, que foi muito violento. Então existem também indícios de que aquela prática foi criminosa, que foi provocada. Então, por isso que nós precisamos de uma lei que seja moderna, que seja rígida, para que possa conter qualquer tipo de avanço nessas práticas. Então, nós precisamos de uma lei rigorosa para que isso aconteça. A nossa lei, coitadinha, ela é de 1998, ela é uma lei relativamente ultrapassada. Nós precisamos de uma nova lei ambiental que tutele aí de maneira mais rigorosa quem pratica um crime ambiental. Mas vamos lá. Começando aí, vamos falar sobre os critérios para competência no processamento e julgamento dessas demandas. Olha só. Primeiro de tudo, os crimes envolvendo o meio ambiente, eles são suscetíveis de ação penal pública e incondicionada. Ou seja, o Ministério Público deverá agir independentemente do preenchimento de condições. Tudo bem? E aí, a competência efetiva para julgamento, ela pertence à Justiça Federal ou à Justiça Estadual? Percebam aqui, nós tínhamos a súmula 91 do STJ que dispunha que a competência era da Justiça Federal. Os crimes contra a fauna, flora seriam de competência da Justiça Federal. Mas esta súmula foi cancelada. Então, o processamento das demandas aqui, como regra, é que a competência será da Justiça Estadual. Mas fica atento, tá? Quando você estuda lá no processo penal o artigo 109 da Constituição, nós temos que trabalhar com essa exceção também. Então veja só, a regra é que seja de competência da Justiça Estadual, porém, de maneira excepcional, a nossa exceção poderá ser da Justiça Federal, poderá ser de competência da Justiça Federal, se estivermos diante de alguma situação prevista aonde? Lá no artigo 109 da Constituição Federal. Então, a regra, Justiça Estadual. Porém, podemos encaminhar o processamento da demanda para a Justiça Federal se nós estivermos diante de alguma situação do artigo 109 da Constituição Federal. Beleza. Regramento básico aqui. Lembra do tipo de ação penal, tá? O bem jurídico tutelado é o meio ambiente, então não tem como você pensar em uma ação penal que não seja a pública incondicionada. Não tem ninguém para representar lá, enfim. Esse
é o interesse público, público e incondicionado. Tranquilo? Vamos lá, vamos trabalhar com outra situação aqui que diz respeito à punição. Punição, ou o que podemos chamar aqui dos agentes que praticam crimes ambientais. Aqui nós temos um lance que é fantástico. Por quê? Pessoa física pratica crime ambiental? Sim. Pessoa jurídica pratica crime ambiental? Sim, pratica também. Inclusive, a pessoa jurídica só pode ser responsabilizada criminalmente no entendimento hoje predominante por crime ambiental. Então, olha só, quem são os agentes que praticam crimes ambientais? Tanto a pessoa física, quanto também a pessoa jurídica. E na sequência a gente vai ver as formas de punição dos agentes. Aí outra coisa que vai aparecer de maneira muito forte para vocês. Para a punição da pessoa jurídica, é necessário que haja também a punição da pessoa física, ao que se denomina dupla imputação? Olha só, o STF, depois de muita controvérsia com o STJ nesse aspecto, vestiram, STJ e STF vestiram a camiseta da União. Então, olha só, não há a necessidade da dupla imputação. A pessoa jurídica, olha só, ela pode ser responsabilizada. Vou colocar aqui, ó, de maneira unitária. O que é essa maneira unitária? Independente da responsabilização da pessoa física. Então, a teoria da dupla imputação já não mais prevalece. Então, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada de maneira unitária. Vou colocar um complemento aqui, ó. Se o crime for praticado em seu benefício. Legal. Levem isso para a prova de vocês, é isso que vai cair. Vamos que vamos. E aí nós temos um princípio de direito penal que é chamado princípio da insignificância. Esse bendito princípio, ele se aplica aos crimes ambientais? Sim. Também já temos jurisprudência consolidada no sentido de que sim, eles se aplicam. Mas aí nós temos que respeitar os requisitos estabelecidos pelo STF, que é o requisito da Mari, né? Então nós temos aqui a mínima ofensividade da conduta, ausência de perigo da ação. Temos também aqui o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e eu tenho ainda a inexpressividade da lesão. Não tem como fixar critérios mais específicos do que esse. Cada caso, cada situação de prejuízo ambiental deve ser analisada com cautela, mas leve lá para sua prova a ideia de que sim, é possível.
Então só vou trazer um exemplo de um julgado aqui do STF. O STF não aplicou o princípio da insignificância para pescadores que pescavam em período de defeso, lá no período em que a pesca é proibida, quando o local encontra-se interditado. E esses pescadores, eles não tinham nenhum peixe. Era uma pesca sem peixe. Os indivíduos estavam pescando, não tinham nenhum exemplar, e chegou a polícia ambiental. Os indivíduos foram presos em flagrante delito e, como tese de defesa, alegaram o princípio da insignificância porque não tinha peixe. Embora eles estivessem lá pescando, eles não tinham capturado nenhum. A matéria chegou até o STF. O STF falou, nesse caso não se aplica o princípio da insignificância por causa dos materiais que os indivíduos tinham. Tinha muita rede, tinha arpão, tinha espinhal, enfim. Eles tinham mecanismos ali que demonstravam que se tratava de fato de uma pesca predatória. Em outro sentido, mesmo que pescando em período de defesa, o STF já entendeu que o cara que está pescando de barranco ali com um caniço na mão, ele tem uma conduta muito menos reprovável. Então, nesse contexto, aceitou-se a aplicação, tá? Então, é feito de maneira casuística. Fiquem aí com esses dois exemplos. Legal? E vamos lá, vamos para o nosso material aqui. Vamos falar sobre algumas súmulas aqui que têm importância de serem cobradas. Olha só, súmulas novas do STJ. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Então, olha só, o ônus da prova pode ser invertido e atribuído ao acusado. Além disso, quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer, não fazer, cumulada com a de indenizar. Isso aqui fica meio fora do contexto criminal. Então, para a imposição de penalidade, deve-se observar a gravidade do fato, o motivo e as consequências, os antecedentes do infrator e a situação econômica do mesmo, no caso de a penalidade ser multa. Olha só, as penas restritivas de direitos que serão aplicadas lá às pessoas. Aqui a gente fala da punição das pessoas físicas. São autônomas e substituem as privativas de liberdade quando o crime for culposo. Então, olha só, olha essa observação que legal. Dentro da lei ambiental, nós não temos só condutas dolosas. A parte especial, começa no artigo 29, ela traz ali algumas figuras culposas. Tranquilo? Então, se o crime for culposo, pode ter pena restritiva de direito. E se a pena, se for pena privativa de liberdade, inferior a 4 anos. Outra situação, se a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social assim indicarem. E as penas restritivas de direito a que se refere esse artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Veja só quais são essas penas restritivas de direito: prestação de serviço comunitário, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Legal? Veja só. Prestação de serviços comunitários. Serviços gratuitos junto a parques, jardins públicos, unidades de conservação e, no caso de dano a coisa particular, pública ou tombada, na restauração dessa. Então, a prestação de serviço comunitário é um serviço gratuito a entidades assistenciais, parques e jardins públicos. Legal? Interdição temporária de direitos consiste na proibição de contratar com o poder público, receber incentivos fiscais ou outros benefícios e também o impedimento de participar de licitações. Olha o prazo aqui, por favor, pelo prazo de 5 anos. É o mesmo prazo da prescrição para os atos administrativos em geral. 5 anos, a proibição de contratar em 5 anos se o crime for doloso. Esse prazo vai ser reduzido para 3 anos se o crime for culposo. Fica atento aí. Suspensão de atividades será aplicada quando não forem obedecidas as prescrições legais.
Prestação pecuniária é pagar dinheiro, que não pode ser inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. Multa pesada. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil. Recolhimento domiciliar, fica em casa lá sem fazer nada. Olha o artigo 14. Circunstâncias que atenuam, que diminuem a pena. O baixo grau, a ignorância do agente, o arrependimento do infrator com a reparação espontânea do dano, comunicação prévia do agente do risco de degradação ambiental, colaboração com os agentes. São situações que agravam, ou seja, aumentam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Reincidência não é qualquer reincidência. Reincidência em crimes de natureza ambiental, se o agente cometeu a infração para obter vantagem pecuniária, mediante coação de outra pessoa, afetando ou expondo de maneira grave a saúde pública ou do meio ambiente, concorrendo para danos na propriedade alheia, atingindo áreas de conservação ou sujeitos por ato do poder público a regime de uso especial, áreas urbanas ou assentamentos humanos, períodos de defesa à fauna, domingos ou feriados, olha só, uma causa que agrava a pena. O fato de ser praticado num domingo ou feriado, porque pressupõe-se aqui uma redução sobre a vigilância. Que loucura, hein, gente? Isso aqui pode aparecer tranquilo. À noite também, ó, porque é um momento em que se pressupõe que não tem tanta fiscalização. Em épocas de seca ou inundação, no interior do espaço territorial especialmente protegido, com emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais, então aqui pode entrar aquelas armadilhas. Fraude ou abuso de confiança, abuso de direito de licença, permissão ou autorização ambiental no interesse de pessoa jurídica, atingindo espécies ameaçadas, enfim. Olha o artigo 16. Nos crimes previstos nessa lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 meses. Isso aqui tem a ver com penalidade, não vai cair para a prova de polícia de vocês. Vamos lá. Multa. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal, beleza? A perícia que constata o dano ambiental, sempre que possível, fixa o montante do prejuízo causado, isso aqui para fins da prestação de fiança e do cálculo de multa. Artigo 20 fala que a sentença deve fixar valor mínimo para a reparação dos danos ambientais causados nesta infração. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos para o artigo 22 aqui para falar das penalidades da pessoa jurídica. Suspensão parcial ou total das atividades, interdição do estabelecimento, obra ou atividade, proibição de contratar com o poder público e também de obter subsídios, subvenções ou doações. A suspensão das atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares. E a interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a concedida, violação legal ou regulamentar. Vamos lá. A proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 10 anos. Olha só, não pode exceder o prazo de 10 anos. Tranquilo. Ó, a prestação de serviços comunitários aqui pela pessoa jurídica é diferente, tá? Então aqui, ó, envolve dinheiro. Por quê? Porque a pessoa jurídica, ela não pode delegar um representante seu, um preposto, para que vá lá praticar essas atividades gratuitas e eventuais aí em praças, parques ou outras atividades. Vamos imaginar lá,
se a pessoa jurídica fosse condenada a plantar umas árvores lá para reparação do dano. O dono, a pessoa que foi responsável, a pessoa física que foi responsável, não ia lá diretamente meter a mão na terra, ia mandar o Barnabézinho lá que trabalha num setor de entrada de determinada empresa. Então, para isso, vamos mexer no bolso, vamos mexer nos cofres dessa empresa, dessa pessoa jurídica, para que fique mais fácil a sua responsabilização. Show? O artigo 24 fala que a pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de definido nessa lei, terá decretada sua liquidação forçada. Então vamos baixar a empresa na marra e o patrimônio vai ser revertido, perdido em favor do FUPEN, que é o Fundo Penitenciário Nacional. E agora vamos lá. A gente falou que as ações penais aqui envolvendo os crimes ambientais, elas são suscetíveis de ação penal pública condicionada. Mas quando a gente fala nas infrações constantes da lei, a gente vai ver que muitas delas são classificadas como infrações de menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo, que são aquelas infrações cuja pena máxima é de até 2 anos. E, nesse aspecto, você sabe se a pena máxima é de até 2 anos, atrai a competência do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, que está estabelecido na Lei 9.099 de 95. E aí vai o meu questionamento. Para os crimes ambientais sejam considerados infrações de menor potencial ofensivo sujeitos ao GCRIM, caberão a aplicação dos benefícios dessa lei? Cabe a aplicação, então, do artigo 76 da lei do GCRIM e cabe também a aplicação do artigo 89 da mesma lei? Sim, é possível a aplicação, então aplicam-se. Mas veja só, sempre que for ser aplicado um benefício, esse benefício fica condicionado ao quê? A reparação do dano ambiental. Olha que fantástico isso. Então, algumas infrações são lá de competência do GCRIM. Lá no GCRIM nós temos 2 institutos despenalizadores. No artigo 76 nós temos a transação penal e no artigo 89 nós temos a suspensão condicional do processo. E aí, eu posso aplicar esse dispositivo? Sim, pode. Porém, fica condicionado à reparação do dano. Fechou? Então vamos lá, vamos ver aqui o artigo 28, que ele traz uma disposição bem específica acerca da suspensão condicional do processo que eu quero que você tenha em mente. Olha só, as disposições do artigo 89 da Lei 9.099, isso aqui é o chamado sursis processual, ou seja, suspensão condicional do processo, elas se aplicam com as seguintes modificações. Olha só, aqui a gente já tem a enfatização de uma ideia de especialidade da lei. Vamos lá. A declaração de extinção da punibilidade que trata o parágrafo 5º do artigo 89 da Lei dos Juizados depende de laudo de constatação de reparação do dano ambiental. Olha a ideia aqui, ó, de reparação. Ressalvada a impossibilidade, salvo se ele não puder reparar esse dano. Aí, o inciso 2 fala, na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação. Então o laudo foi lá, falou, ó, não foi possível a reparação. O prazo de suspensão do processo será prorrogado
até o período máximo previsto no artigo referido no caput. Eu vou colocar o prazo aqui para vocês, ó. O prazo da suspensão do processo é de 2 a 4 anos. Então, o prazo de suspensão, se a reparação do dano não foi completa, será prorrogado até o período máximo previsto no caput. Então, o período máximo aqui são os 4 anos, acrescido de mais um. Então, além disso, ele vai pegar a suspensão pelos 4 anos aqui, mais um ano. Então, pode se dar pelo prazo de 5 anos. E nessa hipótese também se suspenderá o prazo de prescrição. Legal? Vamos lá. No período de prorrogação não se aplicarão as outras situações lá do artigo 89. Fiquem tranquilos com relação a isso, porque a Lei 9.099 não está no seu edital. Findo o prazo de prorrogação, que pode chegar até 5 anos, proceder-se-á novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado pelo mesmo período que a gente já falou ali atrás. Legal? Esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração da extinção da punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado todas as providências para a reparação integral do dano. Então veja só, a ideia central produzida aqui pelo legislador é, olha só, nós temos infrações que não são tão graves, determinadas infrações aqui não são tão graves, mas mesmo que possa ser aplicado um procedimento que seja mais brando, a todo momento, se nós formos aplicar algum instituto despenalizador, é imprescindível que haja reparação do dano ambiental. Tanto aqui que o artigo 28 ele traz por diversas vezes, ó, para você declarar a extinção da punibilidade, você poder considerar que aquele agente já cumpriu com a sua reprimenda, é imprescindível que ele tenha reparado o dano, e a todo momento será feito um novo laudo. E a declaração da extinção da punibilidade, mesmo que decorridos os 5 anos aí de suspensão do processo, ela fica vinculada a essa questão aí da reparação do dano ambiental. Então veja só, nós trabalhamos aqui algumas aplicações importantes acerca da parte geral da Lei de Crimes Ambientais, que vai do artigo 1º até o 28. A partir do artigo 29 até o final, adentramos na parte especial, legal? Mas o nosso objetivo aqui hoje era falar sobre a parte geral e sobre os dispositivos aplicados. Tenho certeza que com isso você estará preparado para enfrentar qualquer questão envolvendo parte geral. Tranquilo?